Amém. Graça e paz, pode se assentar. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida. Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Enquanto você encontra aí a palavra de Deus, gostaria só de falar de uma promoção, né? Para quem não sabe, os meus pais são escritores de livros. Eles têm 17 livros na área de vida pessoal, homens, mulheres, na área de família. E eles, agora nas férias, eu tive alguns dias com eles lá, e trouxe para os irmãos 30 kits promocionais, com 4 livros na área de família, vida pessoal. O primeiro livro se chama Mulher mais Mulher, resgatando o valor e o propósito do ser. O segundo livro é Filhos, cada fase, novos desafios. O terceiro livro, Quem precisa mudar? E você vai ver que Deus tem poder para transformar casamentos, famílias, pessoas. E por último, o último livro que meu pai escreveu, juntamente com a minha mãe, Paternidade através da humildade. Tem também do meu cunhado um CD e um DVD. São 6 produtos por um valor bem promocional, querido, R$60, você pode pegar ali na tesouraria. Nós trouxemos apenas 30 kits promocionais. Invista na sua vida, na sua família. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Ou então, você pode também presentear alguma pessoa. É um material precioso, você vai ver, vai abençoar a sua vida e o seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, na palavra de Deus, nós vamos falar sobre vencendo o pessimismo. Vencendo o pessimismo. Nós vamos aprender o que é o pessimismo, como é que ele se manifesta na vida das pessoas, o que ele causa na nossa vida espiritual. Nós vamos também aprender como é que nós podemos triunfar sobre o pessimismo, viver uma vida de fé, de confiança. E ao final nós vamos aprender conselhos práticos de fé e confiança no Senhor. É isso que nós vamos ensinar, isso, debaixo da graça e da unção de Deus. Então 2 Coríntios 4, 16, a palavra de Deus nos ensina dizendo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra bendita, porque cremos que ela é poderosa para modificar a nossa vida. Senhor, arranca toda semente de incredulidade, todo desânimo da vida dos nossos irmãos, em meio às dificuldades e lutas, Pai, que eles compreendam que o Senhor é quem lhes dá vitória. Que o Senhor é aquele que nos capacita a vencermos os desafios da vida, ó Deus, a derrubarmos os gigantes que se levantam contra nós, a triunfarmos na graça, no poder do Senhor. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um dos textos muito conhecidos, né, das cartas paulinas. Se encontra na segunda carta, que é uma defesa ministerial do apóstolo Paulo, diante da igreja de Corinto, uma igreja muito problemática, vocês sabem. Era uma igreja que se achava cheia de dons, e dons tinham, se achava extremamente espiritual, mas nós vemos através da primeira carta de Coríntios, uma igreja extremamente problemática, uma igreja que se achava espiritual, mas que, na verdade, tinha muitos sinais de carnalidade. Nós aprendemos aqui, né, no todo o capítulo 4, primeiro Paulo aqui falando sobre o seu ministério,
tendo a convicção e a crença de que aquilo que ele estava fazendo, não só na igreja de Corinto, mas nas demais igrejas que Deus usou para estabelecer em vários lugares da Ásia, do mundo ocidental conhecido. Nós vemos a fidelidade do apóstolo, nós vemos que o apóstolo não confia em si, nem na sua força, nem na sabedoria humana, mas na sabedoria do Senhor, na força e no poder do Senhor. É o que fala aqui a partir do versículo 7, o poder de Paulo vem só de Deus. E a partir do versículo 16, Paulo fala sobre esse desígnio, esse propósito de Deus e o efeito das dores, das mazelas humanas, das aflições, das dificuldades na vida daqueles que são do Senhor. Amém? Romanos 8 já dizia sobre isso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu pergunto aqui nessa noite, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Levante a mão bem alto. Fala assim: Senhor, eu creio que as minhas lutas e aflições produzem eterno peso de glória sobre a minha vida. Eu acho tremendo que Paulo começa aqui no 16 dizendo: por isso não desanimamos. O povo de Deus não pode ser pessimista, o povo de Deus não pode ser desanimado, o povo de Deus não pode viver para baixo. É claro que todos nós podemos um dia ou outro enfrentarmos o dia mau. Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Mas viver no mal, viver pessimista, viver para baixo, viver na negatividade, isso é uma ofensa, é uma desonra a Deus e a fé bíblica. Então Paulo começa dizendo: não desanimamos. O nosso ânimo vem do Senhor. Por quê? Ele diz que por mais que o nosso corpo, o nosso homem exterior, essa carcaça que eu e você carregamos, vá se envelhecendo, vá se corrompendo, vai se deteriorando, ele diz que o nosso homem interior, a nossa parte imaterial, invisível, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, ele vai se renovando dia a dia, na presença do nosso Deus. Amém? Você consegue entender isso, querido? Dia a dia, Deus tem poder para renovar as suas forças, para renovar você de dentro para fora, porque esse é o Deus que nós servimos. No versículo 17, ele começa a falar sobre essas aflições. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea, ou seja, não é dura demais para mim e para você. Nós podemos encarar os problemas, as dificuldades, as tribulações, eu e você, nós vamos passar por elas, mas é leve. Paulo também fala que é momentânea, ou seja, não vai durar para sempre. As dores e os sofrimentos, as aflições, as dificuldades, as angústias na vida do crente, do cristão, não perduram para sempre, são momentâneas. Amém? Mas o mais tremendo desse versículo é que ele diz que por mais que nós tenhamos uma leve e momentânea tribulação, tudo aquilo que nós vivemos, passamos, padecemos, lutamos e enfrentamos, Paulo está dizendo que isso vai produzir dentro de nós eterno peso de glória. Quem quer ser cheio da glória e da graça do Senhor aí? Levanta a mão. Irmão, Deus está dizendo que é Ele quem te renova. Deus está dizendo: não te desanime. Deus está dizendo para mim e para você que é Ele quem vai formar em você o caráter de Cristo, porque Cristo é a glória de Deus em nós. Em meio às dificuldades, é Deus forjando em nós a sua glória, a sua graça, a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo, o peso da glória de Deus no nosso coração. E ele termina de maneira esplendorosa dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, os nossos olhos não podem estar nas coisas dessa terra, bens materiais, riquezas, patrimônios, honrarias, títulos. Queridos, tudo isso passa, a Bíblia diz. Mas Mateus 24 também diz que a palavra do Senhor permanece para sempre.
As coisas eternas, é nisso que nós temos que colocar os nossos olhos. As coisas que se veem, o seu corpo, o meu corpo, a nossa casa, o carro que nós temos, o dinheiro que tem no banco, a sua conta bancária, tudo isso é temporal. Tudo isso vai e vem. Mas aquilo que nós forjamos no Senhor, de dentro para fora, o peso de glória, o homem interior, que se renova dia a dia, a palavra de Deus diz que essas coisas, os nossos valores em Deus, os nossos princípios em Deus, as nossas virtudes no Senhor, aquilo que Deus estabelece dentro de nós, são coisas eternas. Amém? Isso é que tem valor para Deus e é o que deve ter valor para nós também. Caráter vale mais do que coisas. Pessoas valem mais do que as maiores riquezas dessa terra. A Bíblia diz: uma alma vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Você tem muito valor para Deus. Mas o que você tem abrigado no seu coração? Aonde estão os teus olhos? Onde está a sua mente? Será que você compreende todas as dificuldades? Ou você se deixa levar pelo pessimismo, pela negatividade, pelas coisas ruins que acontecem nessa vida e se intoxica com tudo isso dentro do seu coração, dentro da sua alma? Então o tema nosso é esse: vencendo o pessimismo. Como é que eu e você podemos vencer o pessimismo? Mas primeiramente nós precisamos conceituar o que é o pessimismo. Pessimismo no dicionário significa ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável. E tem muita gente que é assim. Sim ou não, irmãos? Só vê o que não presta, só vê o lado negativo das coisas, só vê o lado negativo das pessoas, só vê o lado desfavorável. Isso é pessimismo. Segundo o significado de pessimismo, é disposição de quem sempre espera pelo pior. Tem gente que é assim, nunca espera pelo melhor de Deus na sua vida, o melhor dos irmãos, o melhor da sua família, o melhor do seu casamento, o melhor dos seus filhos. Sempre acha que vai acontecer o pior com ele. São mentiras de Satanás que permeiam nossa mente e tentam assolar o nosso coração. Mas as palavras de Paulo são: não desanimamos. Amém? Não desanimem. Não desanimem. Ou seja, não sejam pessimistas. Terceiro significado é aquela pessoa sem esperança ou confiança de que coisas boas podem acontecer. É tudo que o diabo quer. Ele quer que você acredite que nada de bom vai acontecer na tua vida, que nada de bom Deus tem para você, que o vizinho do lado tem a vida abençoada, mas a tua é miserável. É isso que o diabo quer que você acredite. Isso é pessimismo. É acreditar, é perder a esperança, é desacreditar em Deus e viver sem esperança ou confiança de que coisas boas podem acontecer com você. Querido, eu estou aqui nessa noite para dizer que coisas grandes e maravilhosas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz também em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, esse é o versículo da minha vida, eu carrego, eu memorizei ele. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então, meu irmão, pode esperar coisas grandes de Deus para a tua vida. Não espere pelo pior, espere pelo melhor que Deus tem para você. Pessoa pessimista é alguém cheio de frustrações com experiências passadas. É alguém cheia de traumas, cheia de feridas na alma. Isso é alguém pessimista. Pessimismo, infelizmente, é um complexo predominante na nossa sociedade. Eu te pergunto, irmãos, tem mais gente de fé hoje ou gente pessimista? Tem mais gente positiva ou negativa? Negativa, crítica, cinzenta,
vê a vida tudo de maneira cinzenta, sem vida, sem cor, sem nada. Irmão, não é isso que Deus tem para ti. Infelizmente a nossa sociedade é assim. Por quê? Porque é uma sociedade relativista, é uma sociedade sem valores absolutos de Deus. É uma sociedade que coloca as suas crenças numa espécie de gelatina filosófica, e não nas verdades supremas encontradas na palavra de Deus. É uma sociedade longe de Deus, é uma sociedade sem fé. É uma sociedade cética, que não acredita em nada daquilo que os olhos veem, ou seja, que está para além da nossa visão. Eles não acreditam. São ceticistas, muitos deles são agnósticos, acreditam num Deus, um Deus genérico, um Deus impessoal. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal. É um Deus que se comunica, é um Deus que fala conosco. Nós vemos isso nos testemunhos aqui, irmãos. Deus operando milagres e maravilhas. Quantas pessoas aqui já receberam um milagre de Deus? Dá um glória a Deus aí. Olha aí quanta gente abençoada, querido. Por isso não espere o pior para a sua vida. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas maravilhosas para você. Mas o pessimista é assim. Querido, o pessimismo, o fatalismo, o derrotismo é contrário à fé e à confiança em Deus. Você precisa entender isso. Se você alimentar esse fatalismo, se você alimentar esse derrotismo, se você alimentar o pessimismo, isso não tem nada a ver com fé. É incredulidade. É não acreditar num Deus que é Senhor de tudo e de todos, que cuida de nós, que é provedor, que é soberano, que criou os céus e a terra, mas que sustenta os céus e a terra com a sua destra poderosa. Um Deus que opera maravilhas, um Deus que interage na história, um Deus que cuida do seu povo, dos seus filhos, um Pai amoroso, bondoso, tremendo e extraordinário. Esse é o Deus da Bíblia. O pessimista é alguém que considera que o mal vencerá o bem. E meu irmão, se você pensa assim, coitado de você. Porque a Bíblia diz que o bem triunfará sobre o mal. Deus não vai perder para o diabo. A fé não perde para a incredulidade, jamais. Jamais. Em 1 João, o apóstolo, na sua primeira epístola, capítulo 5, de 4 a 5, João fala, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Através da nossa fé nós vamos vencer. Mas se nós abrigarmos no nosso coração o pessimismo, a negatividade, o derrotismo, o fatalismo, isso é contrário à fé e vai levar você na bancarrota espiritual. O pessimista se manifesta de várias maneiras. Observe se essas características não estão na sua vida, presentes na sua vida. O pessimista, ele é desiludido com a vida. Ele tem desilusão com a vida. O pessimista também queixa-se de tudo. E como é ruim encostar em alguém que murmura o tempo todo e queixa-se de tudo. Meu irmão, o que tem saído da sua boca? Palavras de bênção, palavras proféticas, palavras de fé, palavras de confiança? Ou palavras de derrota, palavras de reclamação, palavras de murmuração? O que tem saído da tua boca? A palavra de Deus diz o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Provérbios também diz, assim como é a nossa alma, assim é o homem. O que sai da nossa boca revela o coração. E o que está no nosso coração revela quem nós somos, querido. Por isso que o diabo quer contaminar o seu coração, para que saia só negatividade da sua boca, só coisa ruim, só fofoca, só murmuração, só queixa de tudo e de todos. Também em Coríntios a Bíblia diz que a murmuração é um dos 5 pecados que destruiu boa parte do povo de Israel e fez com que Israel perecesse no deserto. Eu te pergunto, meu irmão, você quer entrar na terra prometida de Deus para a sua vida? A vida vivida no máximo do seu potencial? Ou você quer viver
no deserto, no fracasso, na derrota. Quem vive murmurando só atrai coisa ruim para a sua vida. E o pessimista é assim, desiludido com a vida, queixa de tudo. Olha outra característica, ele desconfia de todos. Ele não confia em pessoas. Ele não se apega a ninguém. Ele é desconfiado de todos. Será que eu não estou falando de você, irmão? É alguém também que tem dó de si, espírito de coitadinho, espírito de comiseração, não se ama, não tem um amor saudável sobre si. Tem dó de si, não acredita nem em si mesmo, muito menos nos outros. Ou então, uma das manifestações do pessimismo é que ele acredita que existe uma teoria de conspiração do mal contra ele. Tudo e todos estão conspirando contra ele, irmão. Você já conheceu alguém assim? Deus o livre chegar perto. Não é verdade? Pessimismo é a propensão de crer nas mentiras de Satanás, ao invés de acreditar na verdade de Deus. Cada vez que você abriga a negatividade, que você abriga a incredulidade, que você abriga o pessimismo, meu irmão, você está acreditando nas mentiras do diabo acerca da sua vida. Que o mal vai vencer o bem no final, né? Só espera pelo pior, só vê o lado desfavorável das coisas e da vida, tem desconfiança de tudo e de todos, e de que coisas boas jamais vão acontecer com ele. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lutar contra isso em nome de Jesus? Você vai acreditar naquilo que Deus diz na sua palavra, ou nas mentiras, nos engodos, nos enganos de Satanás, sobre a sua mente e sobre o teu coração? Irmão, aquele que governa a tua mente, governa a tua vida. Se a mentira do diabo governa a sua mente, você vai viver uma vida de mal a pior. Mas se a verdade de Deus que nos ilumina, que nos leva adiante, que nos faz não desanimar, como diz aqui Paulo, meu irmão, a nossa vida vai ser abençoada para a glória de Deus. Segura no ombro do seu irmão e fala para ele: meu irmão, não desanime. Fala assim para ele: Deus está produzindo peso de glória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem acredita nessa palavra, irmãos? Aleluia! Aleluia! Paulo está dizendo para mim e para você: não desanime, não abrigue o pessimismo na sua vida. Creia na verdade de Deus e não nas mentiras de Satanás. O pessimista acredita que possui má sorte, que tudo de bom acontece com os outros, com ele não. Ele acredita que o bem sobre ele dura pouco. É um estado de ânimo contagioso, porque contamina ele mesmo e contamina as pessoas que estão ao seu redor. Quer ver coisa terrível? Dentro da família, é uma família liderada por um pessimista. A esposa insegura, não confia no líder, no caso o homem. Ou então uma mulher pessimista. Os filhos são tudo fragilizados, enfraquecidos, só veem as coisas ruins da vida. Irmãos, é isso que o diabo quer. Ele quer te intoxicar, para que através da tua vida você contagie você mesmo e também outras pessoas ao seu redor. É uma mentalidade negativa, derrotista. Essa mentalidade derrotista não traz nada de construtivo para você. Nada. Nada que presta. E pelo contrário, ainda abala os seus relacionamentos. Porque a pessoa começa a ficar crítica de tudo e de todos. Começa a ficar legalista, começa a ficar hipócrita. Começa a ficar religiosa e não autêntica, verdadeira, com uma espiritualidade genuína, verdadeira, autêntica, diante de Deus e diante dos homens. Vocês estão entendendo, irmãos? Destrói a koinonia, que é a comunhão entre os irmãos.
O pessimista acaba projetando o seu espírito sobre tudo aquilo que ele vê e sobre todas as pessoas. Porque na verdade o pessimista tem suas raízes, sabe aonde, irmãos? Presta atenção, olhe para mim. No egocentrismo. Ele quer que tudo gire em torno dele, tudo a partir do seu coração intoxicado. Os outros têm que olhar para ele é um coitadinho, é alguém que tem dó de si, é alguém que tem desilusão com a vida, é alguém que queixa de tudo, é alguém que tem desconfiança de todos, é alguém que acha que da teoria de todos contra ele. Meu irmão, na verdade, é alguém frustrado com experiências passadas, traumas complexos ou feridas de alma que precisa ser curado pelo poder de Deus. Talvez eu esteja falando de você tem essas características. Ou não sei, alguém que você conhece, irmão, pela graça de Deus. Jesus tem poder para te tirar dessa. As palavras de Paulo não desanimamos. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o quê? Eterno peso de glória. Deus está produzindo algo lindo dentro de você. Algo tremendo, algo glorioso. A pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Amém? Uma fé vencedora, uma fé inabalável, conforme diz Efésios 6. Acho lindo ali em Efésios 6:10, quando Paulo fala, nos fortalecemos do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que coisa tremenda, gente. A minha força não está em mim, a tua não está em ti. Não é pensamento positivo que eu estou falando aqui, estou falando de vida de fé, de esperança e de confiança em Deus. A minha força, a sua força vem de Deus. É para a glória dEle. E é o poder dEle que opera em nós. Nós sem Deus, irmãos, nós vamos de mal a pior. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, ruína sobre ruína, quando eu e você nos afastamos de Deus. Mas quanto mais pertinhos de Deus nós estamos, por mais que nós enfrentemos leve e momentâneas tribulações, o próprio Deus, através do Espírito Santo, coloca sobre nós um peso da sua glória. A própria palavra glória significa peso. Peso, majestade, desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, desse Deus extraordinário. Mas segundo princípio que nós aprendemos, primeiro o que é o pessimismo, já respondi, já falei das características para você, está centrada no egocentrismo humano. O enfoque do pessimismo é subjetivo, ou seja, é de dentro para fora, é um coração contaminado, contagioso, que contagia negativamente os outros ao seu redor. Mas como eu e você podemos vencer o pessimismo? Como é que nós podemos estabelecer o triunfo, a vitória sobre o pessimismo? É o segundo princípio que eu quero ensinar para vocês. Primeiro, que a resposta cristã, meu irmão, contra o pessimismo não é o otimismo. A resposta cristã contra o pessimismo é a fé e a confiança no Senhor. Será que você tem colocado a tua fé e a tua confiança no Senhor? Ou você tem confiado no seu braço forte? Você tem confiado nas suas habilidades, na sua destreza, na sua capacidade profissional, na sua abastança, nos seus bens, na sua fama, no poder que você conquistou entre os homens, na sua influência? Não, irmão, não é nada disso que chama a atenção de Deus. E não é nada disso que tem valor espiritual. Pelo contrário, é a fé e a confiança em Deus. Presta atenção o que é fé, irmãos. Fé é o realismo do ponto de vista de Deus. Fé é o realismo do ponto de vista de Deus. É encarar os problemas, é encarar a realidade, só que com as lentes de Deus. Nós aprendemos, um dos conceitos bíblicos de sabedoria é enxergar a vida do ponto de vista de Deus. A verdadeira sabedoria é enxergar a vida do ponto de vista de Deus.
Será que você tem visto a vida do ponto de vista de Deus? Ou do ponto de vista pessimista? É ver as coisas, né, como Deus as vê, como realmente são, querido, e não como aparentam ser, como nós lemos aqui nesse trecho. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Será que você tem certeza das coisas? Será que você tem convicção em Deus, irmãos? Será que você acredita em Deus? O mesmo Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que creem em Deus, é necessário, né, que confiem nele. E que acreditem, diz ali, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador, irmãos? É um presenteador. É alguém que te dá recompensas pela sua fé, pela sua fidelidade, pela sua consagração, pela santificação, pela vida reta, honesta, justa diante de Deus e diante dos homens. Deus vai te presentear. Deus vai te abençoar. Quantos aqui já receberam alguma bênção de Deus? Irmão, não espere o pior para a tua vida. Deus tem coisas ainda muito mais maravilhosas. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós podemos firmar a nossa fé sobre uma base sólida. Que base é essa? Qual é a base sólida da nossa fé? Levante a sua Bíblia comigo e fale: é a palavra de Deus. Meu irmão, está aqui a base sólida do cristão. A base sólida do cristão é um livro que foi escrito em cerca de 1600 anos, por mais de 40 autores diferentes. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Como é que pode um livro tão extraordinário como esse? Tanto é que a palavra Bíblia no original significa biblos, significa o livro dos livros, ou o livro. A nossa fé tem uma base sólida, e a nossa base é o livro mais extraordinário que a humanidade já encarou. É a palavra bendita do nosso Deus, inspirada pelo próprio Deus, escrita pelos homens, mas inspiradas por Deus através do seu Espírito Santo. Uma palavra que é real, é palpável, ela parece que Deus está falando com nós, e Deus fala hoje. Como é que pode um livro de quase 1900 anos que se fechou, né? O último livro foi escrito aproximadamente, Apocalipse, no ano 95 depois de Cristo. Nós temos praticamente 1900 e uns pouquinhos anos de quando foi fechado o último livro escrito pela Bíblia. E como é que pode um livro que a gente lê e é tão real hoje, é tão extraordinário? Por isso, meu irmão, você pode confiar na palavra de Deus. A nossa fé está firmada sobre uma base sólida, e a base sólida é a palavra de Deus. Deus responde à oração do seu povo. Você crê nisso, irmãos? Então eu vou te passar rapidamente. Terceiro princípio, nós aprendemos o que é o pessimismo. Já falei como ele se manifesta na vida das pessoas. Nós já falamos aqui qual é a vitória sobre o pessimismo. É a fé, a esperança e a confiança em Deus, cuja base sólida é a palavra de Deus. E em terceiro lugar, quais são os conselhos práticos para que eu tenha essa vida de fé e de confiança no Senhor e vença o pessimismo na minha vida? Primeiro, irmão, presta atenção, olhe para mim. Reconheça que o pessimismo é um pecado que desonra a Deus e a sua palavra. É pecado. Não é apenas um problema, não é apenas um desânimo, não, é pecado. E se é pecado, precisa haver arrependimento, reconhecimento de falha de vida.
e um realinhamento com o céu, com mudanças de vida, com transformação. Segundo lugar, coloque a sua vida sobre o senhorio e cuidado de Jesus. Nós servimos a um Deus que é pessoal, que é soberano, que tem prometido cuidar de nós. Terceiro lugar, querido, discipline a sua mente e a sua boca com a palavra de Deus. Que a sua mente seja cheia da palavra de Deus, e que da sua boca saia só fonte de bênção. Se no seu coração tiver a palavra de Deus, como diz lá em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente o vosso coração. Se a palavra de Deus habitar ricamente no nosso coração, o que vai sair da nossa boca? A palavra bendita do nosso Deus. A palavra bendita do nosso Deus. Você vai evangelizar as pessoas, irmão, você não vai nem abrir a Bíblia, porque a Bíblia já está dentro do teu coração. Amém? Você já lê a Bíblia todo dia, você já ora todo dia, ela já entrou dentro de você, você abre a boca, e a palavra de Deus já vai estar ali na sua língua e na sua boca. Quarto lugar, leve diante de Deus as suas preocupações, as suas necessidades. A Bíblia diz isso: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Porque eu terei cuidado de vós, diz o Senhor. Lançai sobre Ele, ou seja, sobre Jesus, todas as vossas ansiedades, medos, preocupações, necessidades, porque Ele terá cuidado de vós. Outro princípio: resista com firmeza contra todo espírito de angústia, contra todo desânimo, contra toda depressão. Sai no nome de Jesus. A tristeza vai tentar assolar o teu coração, vai tentar assolar a tua mente, a angústia, o desânimo, a depressão. O que Paulo está dizendo? Por isso não desanimamos. Fique firme no Senhor, anime-se no Senhor. Outro princípio prático: dê sempre graças a Deus por tudo. Reconheça as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Como Deus tem sido abençoado. Não, Deus tem sido abençoado não. Como Deus tem te abençoado. É claro que Ele é abençoado também, não é verdade? Mas como Deus tem te abençoado, reconheça isso e agradeça ao Senhor. Quem vive agradecendo a Deus não tem tempo de murmurar com as coisas desse mundo. O coração adorador é um coração grato diante de Deus. Quanto mais grato você for, melhor adorador a Deus você será. Uma das chaves da felicidade é a gratidão. Tem uma palavra minha, eu preguei há muito tempo atrás, você pode encontrar lá no YouTube, se chama grato às pessoas da sua vida. Tremenda essa palavra, Deus me deu há muito tempo atrás. A nós sermos gratos às pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos. Irmão, seja grato. Dê sempre graças ao Senhor. Essa é uma das chaves da felicidade. É uma das chaves para vencer o pessimismo. Em vez de reclamar, dê graças a Deus. Adore a Deus. E enche o seu coração de fé e confiança no Senhor. E por último, querido, proclame a palavra de Deus, com fé e com alegria no coração. Que a sua boca seja uma fonte a jorrar de bênçãos. Que da sua boca saia só a palavra de Deus, com fé no coração e com alegria do Senhor. Vai chegar aquela pessoa negativa, aquela pessoa pessimista do seu lado, você não vai se deixar contaminar, irmão. Pelo contrário, você vai contagiar ele na força e na alegria do Senhor. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E é assim que nós temos que viver. Amém? Reconheça que o pessimismo é pecado e que desonra a Deus. Coloque a sua vida sob o senhorio e o cuidado de Cristo. Discipline a sua mente e a sua boca com a palavra de Deus. Leve diante de Deus as suas preocupações e necessidades em oração. Resista com firmeza contra toda angústia, desânimo
e depressão. Dê sempre graças a Deus por tudo e por tudo aquilo que Ele tem feito com você. E proclame a palavra de Deus com fé e alegria no Senhor. Vamos vencer o pessimismo, irmãos? Amém? Você vai ser uma bênção para você mesmo e para outras pessoas? Então fique de pé. Quem quer isso para a sua vida? Eu queria que você desse as mãos. Vamos fechar os corredores aqui. Vamos fazer uma oração em conjunto aqui. Uma oração de fé. Uma declaração de fé diante do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos, segurando a mão do seu irmão. Você vai fazer essa declaração de fé juntamente comigo. Lembre-se, é possível vencer o pessimismo. Então feche os seus olhos. Eu vou te guiar numa oração, você ora depois de mim, as frases que eu vou falar, enchendo o teu coração de fé e de confiança no Senhor. Feche os seus olhos, esqueça lá fora, não pense em nada a não ser no Senhor e fala comigo bem forte. Fala assim: eu creio que Cristo tem poder para salvar-me do pecado e me dar a vida eterna. Creio que Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano sobre tudo que existe. Jesus é o Criador, o sustentador, o consumador da vida. Tudo está sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Creio que Deus me ama e ama todas as pessoas. O amor de Deus é positivo e dinâmico. O amor lança fora todo medo. Creio no poder da cruz de Cristo, no seu triunfo na cruz e no poder da ressurreição. A vitória de Cristo é a minha vitória. O caminho do justo é cada vez melhor. É como a luz da aurora, que brilha cada vez mais. Creio que Deus tem um plano, um propósito para a minha vida, que intervém ativamente em todas as coisas, para o bem dos seus filhos. Ele tem poder para mudar todas as coisas. Nenhuma situação é estática, imóvel ou irremediável, até que Ele determine. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Pela fé, eu triunfarei e vencerei para a glória de Deus Pai. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cremos, Senhor, nestas palavras contidas na tua palavra, as Escrituras. Amém, irmãos? É assim que você tem que orar, com fé e com confiança no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Vai na graça e na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.